A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Dentro da teologia, nós temos uma matéria chamada livros poéticos ou de sabedoria. Esses livros poéticos de sabedoria na nossa Bíblia são 5. São Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos, como você queira. A Bíblia Católica tem 7 livros. Além dos 5 que ora citei, a Bíblia Católica ainda tem mais Eclesiástico e Sabedoria, que eles acreditam ser de Salomão. Hoje eu quero falar do livro de Eclesiastes, que para nós Eclesiastes, para os judeus, Coelet, que vem da palavra kahal, que é reunir-se ou reunir uma comunidade, dirigir-se a uma comunidade, a uma assembleia. Essa é uma ideia de kahal, né? E daí a palavra coelit, que é pregador, um orador público, um orador de uma comunidade, tá bom? O livro de Coelit, ou Eclesiastes, como nós conhecemos, tudo indica que foi escrito pelo nosso irmão Salomão no fim da sua vida. Nós podemos inferir isso de alguns versículos do próprio livro. Por exemplo, em Eclesiastes 1:1 vai dizer que o pregador, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Só que aí algumas pessoas, para contradizer a autoria salomônica, vai dizer o quê? Olha, filho ali é um hebraísmo. Como assim? Observe, Jesus não é filho de Davi, mas a ideia é que Jesus tem que ser descendente de Davi. Então, o hebraísmo, qualquer descendente, pode ser chamado de filho. Só que essa argumentação não se sustenta ser um hebraísmo ali. Por quê? Por causa de outros versículos. Por exemplo, o 1:12 vai dizer que ele reinou em Jerusalém, Israel. No 12:9 de Eclesiastes vai dizer que o sábio escreveu muitos provérbios. Ora, isso nós não vemos em nenhum descendente de Davi, a não ser Salomão. 12:9 vai dizer isso. No capítulo 2, versículos 3 a 7, vai mostrar uma descrição de poder, de reinado, de construções, de bens adquiridos, que nós não vemos em nenhum outro descendente de Davi, a não ser Salomão. Então fica muito claro, que de fato foi Salomão que escreveu. Eclesiastes 1:16 também vai mostrar indícios de que, de fato, o escritor de Eclesiastes só pode ter sido o nosso irmão Salomão. É muito interessante que no livro de Eclesiastes, alguém no final da vida, e nós sabemos de fato, por inferência que é Salomão, que ele escreve numa perspectiva de alguém afastado de Deus, fazendo uma retrospectiva da vida. E observe que ele oscila muito entre pessimismo e otimismo, euforia e deprê, nós poderíamos dizer se fosse hoje, para não ser anacrônico, tá? E então é muito interessante, por quê? Porque a análise que ele faz é que uma vida que não centraliza Deus, não tem Deus como centro, é uma vida oca, é uma vida vazia, é correr atrás do vento, é vaidade, porque a palavra vaidade usada aqui, tá bom? Não está falando de acessórios. Vaidade usado aqui em Eclesiastes, quando ele diz assim, tudo é vaidade. Vaidade quer dizer é uma coisa oca, vazia, né, inútil. Então ele vê que de fato a vida longe de Deus é uma vida oca, vazia, é vaidade, é correr atrás do vento, tá bom? Então ele mostra que o mais importante é centralizar Deus na vida. Então subentendemos que ele escreve esse livro e ele retorna para Deus justamente ao escrever esse livro. No capítulo 12 mesmo, você vai observar, a partir do versículo de número 8 a seguir, o Salomão vai escrever, e em dado momento ele vai dizer assim, o resumo de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer à luz todas as obras, quer sejam elas boas, quer sejam más. Então, a partir do versículo 8, ele vai fazer uma descrição e em dado momento ele vai fazer essa citação, logo nos versículos abaixo, que eu falei a você aqui agora. Então, esse livro de Eclesiastes, o Coelet, tudo indica que foi o nosso irmão Salomão que escreveu. E aqui, o ponto máximo, centralizar Deus na vida, ter Deus como de fato aquele que ocupa o lugar número 1 na nossa vida. O pódio que está lá o 1, Deus deve ocupar
aqui na nossa vida. E aí esse homem deve temer a Deus. E temer aqui é respeitar a Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.